Tema de hoje: maior é o que está em nós. Maior é o que está em nós. Eu quero pegar um gancho, talvez continuar e nos aprofundarmos sobre o que o nosso irmão Daniel ministrou aqui quinta-feira no relacionamento de pai para com filho. É legal ter um relacionamento de pai para com filho com Deus. Mas quando a gente conhece Deus e entende quem Ele algumas coisas têm que mudar em nós, dentro de nós. E por isso eu quero ler esse texto que João escreveu. Se você trouxe a sua Bíblia, vamos ler juntos aí em 1 João, obrigado, no capítulo 4, e cita justamente essa expressão: maior é o que está em nós. 1 João capítulo 4, o apóstolo João, se você ler desde o capítulo 1, ele está falando do amor de Deus, do relacionamento gostoso para com Deus. Quem conhece Deus não tem medo dele, o ama, o respeita. Quem conhece Deus vive um relacionamento de amor, de comunhão. Ele está explicando sobre tudo isso. E no capítulo 4, 1 João capítulo 4, versículo 1, ele diz assim: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Por quê? Ele explica: porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Versículo 2: vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Versículo 3: mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Versículo 4: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram. Aleluia! É a expressão de amor que João usa: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram. Por que ele afirma isso? Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Aleluia! Versículo 5: eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo e o mundo os ouve. Versículo 6, e último desse que quero ler, ele diz assim: nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Aí ele encerra dizendo: dessa forma reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Só até aí. O que João está querendo dizer? Gente, toma cuidado. No final dos tempos, aliás, desde aquela época, nós estamos convivendo, e hoje, no fim dos tempos, estamos convivendo de uma forma muito maior com falsos profetas, pessoas que ensinam algumas coisas relacionadas à palavra de Deus e distorcem o que estão ensinando. Haja visto que hoje, como você sabe, existem igrejas que falam que o homossexualismo, que o relacionamento entre mulher, homem, como é normal, é comum na verdade. Hoje você vê igrejas que falam bastante de prosperidade. Você tem que ter uma vida próspera, e essa vida próspera você tem que buscá-la, você tem que entregar o seu tudo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Hoje em dia existe igreja para todos os tipos e gostos, e se você olhar à luz da palavra, existem espíritos que estão trazendo palavras, espíritos, podemos entender aqui, espíritos do mal, ou mesmo pessoas, homens, usadas
me permite essa expressão, inspiradas pelo mal, para trazer informações para enganar as pessoas. Então João, conforme ele está falando de amor, e ele bate bastante nessa tecla de amor. João, ele foi considerado o apóstolo do amor, porque ele desfrutou de um amor, de um relacionamento com Jesus, de uma forma como talvez nenhum outro até hoje tenha desfrutado, vivido. Tem momentos do relato bíblico que João se recostou ao peito de Jesus, sabe aquele momento de carinho, que você recebe um afago, um abraço. Se você olhar na Bíblia ou ler o texto, foi ele que Jesus disse: olha, essa é tua mãe agora, Maria, cuida dele, cuida dela. Jesus tinha um carinho especial, e esse amor de Jesus, ele tomou de tal forma o coração de João, que João fala assim: olha, vocês têm que tomar cuidado, porque aquele que fala que ama o seu irmão, e ama a Deus, desculpe, e não ama o seu irmão, é mentiroso. Ele cita isso nesse texto. E aqui ele diz: você tem que tomar cuidado, porque existem espíritos que vão trazer ensinamentos errados para vocês. Agora, como é que a gente identifica isso? É simples. Se essa pessoa, se esse espírito confessar Jesus como Senhor e Salvador, bom, já tem um bom princípio, um bom início aí. E quando ele usa essa expressão, vocês já venceram, vocês são de Deus e vocês já venceram o mundo, por quê? Porque maior é aquele que está em nós. Meus irmãos, quando eu paro para pensar nisso, nessa grandeza do nosso Deus, eu já falei aqui outras vezes, eu vou ser talvez um pouco repetitivo hoje, mas quando eu falo isso enche o meu coração de alegria e de fé, de esperança. Por quê? Porque nós temos um Deus tão grande, tão maravilhoso, como a gente cantou, eu repito, incomparável. Não tem nada que possa se comparar ao nosso Deus. E cada vez que você estuda, cada vez que os cientistas estudam, por exemplo, sobre o universo é um negócio assim imenso. É difícil nós, como humanos, a nossa mente finita, e na maioria das vezes incapaz, entender o universo. E eu pesquisei algumas coisas sobre isso. Com tantos equipamentos tecnológicos que nós temos hoje, depois de tantos avanços que foram realizados pela astronomia, ainda perguntam: será que o homem é capaz de conhecer o universo criado por Deus? A gente fala desse universo conhecido tal. Bom, de acordo com esses astrônomos estudiosos, a idade desse universo, que segundo eles também continua expandindo, a cada dia continua se expandindo, ele tem uma idade de 13,5 bilhões de anos. E também a estimativa do tamanho do universo é de mais ou menos 156 bilhões de anos-luz. Você já parou para pensar a capacidade de Deus? Você fala assim: mas eu nunca vou entender. Bom, a velocidade da luz você já deve entender. Você chega na tua casa, você aperta o interruptor e imediatamente a luz acende. Essa é a velocidade da luz. Então imagina isso, 156 bilhões a mais de expansão, de crescimento. Isso é difícil, é praticamente impossível tentar entender. É preciso ressaltar, segundo eles dizem, que esse crescimento, que essa expansão ainda está acontecendo. Então, os astrônomos, atualmente, eles observam a área do universo, ou a área observável desse universo, de 93 bilhões de anos-luz. Fala assim: como é que eu calculo isso? Como é que os caras calculam isso? Não sei, eles conseguem chegar num número. Mas esse número é ilógico, ele foge da nossa capacidade. Porque basta você olhar para a imensidão dos céus onde a gente vive. Dia desses, por causa do tempo frio, geralmente no frio à noite fica mais aberto o tempo. Quarta-feira mesmo eu estava no átrio, lá no átrio, por ser um pouco afastado, Mogi,
Lá você vê as estrelas, a lua, perfeitamente, né? O interior é mais fácil de ver isso. E quando você para olhar e ver a imensidão, as estrelas ali brilhando, você fala assim, meu Deus, Deus é grande demais. Se a Bíblia diz, que fala da grandeza de Deus, se os astrônomos falam da grandeza do universo, meus irmãos, a Bíblia diz, não sou eu que digo, a Bíblia diz que Deus, Ele é onipresente, ou seja, Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então imagina a imensidão do universo. Deus está presente em cada estrela, porque a Bíblia diz que Deus conhece cada estrela, os trilhões de estrelas que existem. Deus conhece cada uma pelo nome que Ele deu, e elas se reportam adorando ao Senhor segundo a sua palavra. Então, essa grandeza de Deus comparada ao universo, para a gente, é difícil de entender. Então, vamos descer uma escala aqui, e vamos procurar entender, por exemplo, o planeta que a gente vive. Vamos falar da Terra. Isaías, acompanha aqui no telão, capítulo 40, versículo 12. Ele escreveu assim: quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Isaías está dizendo, quem que fez isso? Aí, claro, como um bom interessado em estatísticas, eu fui pesquisar. De acordo com os cálculos dos cientistas, aqui na Terra, existem 1 sextilhão e 200 quintilhões de litros de água espalhados, água doce e água salgada. A água doce é bem pequena o número, a água salgada a maior parte é. Então existe, segundo eles pesquisaram, mais ou menos, 1 sextilhão é 1,260, 260 quintilhões, ponto, 000, 000, 000, 000, 000, 000 e 000. Só para você entender o quanto tem de água nesse mundo. Aí Isaías diz o seguinte: quem como o nosso Deus mediu todas as águas da terra na conchinha da sua mão? Existe Deus igual ao nosso? Eu vou falar de novo. Existe Deus igual ao nosso? Legal. A Terra, ela tem 12.740 mil quilômetros de diâmetro, de um ponto no outro. Esse diâmetro, aqui e aqui. A distância da Terra para o Sol é de 149.600.000 quilômetros. E segundo os cientistas, a Terra e o Sol estão exatamente no lugar certo. Porque se a Terra estivesse um pouquinho mais à frente, tudo que existe aqui seria queimado, destruído. Se ela tivesse um pouquinho só atrás, nós teríamos um tempo de tudo gelado e o Sol não aqueceria o suficiente. Ou seja, o Sol, ele está exatamente na onde Deus colocou, e a Terra está exatamente na onde Deus colocou, feitos um para o outro. A área da superfície da Terra em quilômetros quadrados chega a 510 milhões de quilômetros quadrados. Se ainda é muito difícil para você compreender a grandeza do nosso Deus, vamos falar dos montes. Por exemplo, existe um conhecimento que, se a gente pesquisar, qual é o maior monte do mundo, essa Terra? Segundo estudos, levando em conta a altitude, do chão para a altitude, o maior monte que existe é o Everest, com 8.848 metros acima do nível do mar. Se você falar de altura, o maior monte do planeta é o Monte Mauna Kea, no Havaí,
com 10.123 metros e 5.900 metros submerso no mar, na profundidade do mar. Então, em questão de altura, tirando a altitude, esse é o maior monte que existe no mundo. E Isaías disse aqui, vou voltar aqui, quem pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem tem essa capacidade de fazer isso, a não ser o nosso Deus? Voltando para João lá, eu não sei se você está com a Bíblia aberta aí ainda, ou se você fechou, mas se você fechou não tem problema, eu só vou repetir aqui. Versículo 4 de 1 João 4, João disse assim: filhinhos, vocês são de Deus. Você tem coragem suficiente de olhar para o teu irmão da esquerda, da direita e falar para ele assim: meu irmão, na boa, você é de Deus. Isso é para você começar a acreditar. É só para você começar a acreditar. Filhinhos, vocês são de Deus. Por quê? Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. O que ele quis dizer com isso? Quem está no mundo? O diabo. A Bíblia diz que ele cegou o entendimento das pessoas para que elas não vejam a luz de Cristo, a luz do Evangelho, entendam quem é Deus. Ele está aí trabalhando, ele está agindo. As coisas que existem hoje, tudo que está acontecendo no mundo hoje está convergindo para o final dos tempos. Nós estamos vivendo, provavelmente, como eu falei aqui 2 quintas atrás, o princípio das dores. A gente está vivendo um tempo difícil. Um tempo onde tudo que a Bíblia descreve que iria acontecer, está começando a acontecer. E numa incidência muito maior. Ou seja, o diabo, o inimigo de nossas almas, esse espírito do mal, ele está agindo no mundo. Ele está enganando as pessoas, iludindo as pessoas. E quando nós que conhecemos, ou pelo menos a gente diz que conhece Deus, né? Porque falar que conhece Deus, todo mundo fala, eu conheço Deus, Deus é bom, Deus é maravilhoso e tal, mas tem um relacionamento com Ele, como foi dito quinta, principalmente um relacionamento de filho para pai. E hoje eu quero, como eu disse, ir além, falar desse relacionamento, de conhecer mesmo Deus, de entender a grandeza desse Deus. E isso não quer dizer que eu e você não vamos deixar de passar por dificuldades, por lutas, por problemas. A gente passa, mas a própria expressão para o cristão, ela mesmo se completa. A gente passa, a gente enfrenta uma dificuldade, mas a gente passa por dificuldades, a gente passa por problemas, a gente passa pelas enfermidades, a gente passa pelas lutas. Por quê? Porque maior é o Deus que está em nós. Ele é maior. Quando a gente começa a entender isso, essa grandeza de Deus, meus irmãos, algumas coisas têm que começar a mudar dentro de nós. Por isso que eu sempre repito aqui, meu irmão, Deus me chamou, Deus te chamou, para a gente ser uma bênção, para a gente levar para as pessoas algo que elas ainda não viveram. E o que nós vemos hoje nos cristãos, os crentes de hoje, são aquelas pessoas raquíticas, fracas, correndo atrás de bênção, correndo atrás de campanha, correndo atrás de revelação, e o povo corre, vai atrás, aí vem alguém dar aquele revelamento para ele, né? Faz o pastor Kodak, irmão, Deus está me mostrando que Ele está te dando uma chave. Da onde, pastor? Não sei, mas Deus está te dando uma chave. Ainda hoje de manhã eu estava vendo um canal que tem no YouTube de um cara que ele coloca essas pérolas que você encontra por aí na internet. Tinha uma de um cara, um rapaz jovem, né, que ele revela, e ele com o computador do lado assim, ele dava uma olhadinha para o computador e falava com uma ouvinte, porque Deus está me revelando. Qual é o seu nome? Fulano de tal. Ele pesquisou.
Eita, lá, eu estou vendo que você tem um relacionamento, né? Estou vendo um filho, inclusive. Falou, mas eu não tenho filho. Não, mas você tem um relacionamento, a charabala, ripa lá para trás. Começou a falar aquelas línguas estranhas, né? E tal, e você tem. E ela, não, mas eu não tenho. Não, mas você tem um relacionamento. Eu tive há 3 anos, faz 3 anos. Então, meu irmão, minha irmã, Deus está falando. Tem de monte isso por aí. E as pessoas vão atrás, por quê? Porque elas não conhecem a grandeza do Deus que tem. A Bíblia já nos revelou, Deus já nos deu a vitória na cruz do Calvário. Jesus já venceu o pecado, já venceu a morte, Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele tem todo o poder nos céus e na terra nas suas mãos. Jesus, a sua palavra já nos ensina que maior é aquele que está em nós, como nós estamos vendo hoje, do que esses que estão no mundo. A palavra de Deus nos ensina que nós já somos abençoados. Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Ou seja, eu tenho aqui escrito a palavra, Deus cumpre. Agora eu é que preciso olhar para essa palavra e viver, crer, ter fé, esperança de que eu tenho um Deus grande, que João não estava brincando. João desfrutou desse relacionamento com Jesus. João viveu isso, então ele disse, olha gente, Deus nos ama e ama de tal forma que Ele nos dá essa capacidade da gente viver diferente, viver bem, viver uma vida saudável. É isso que Deus tem para nós, Deus tem de melhor para nós. Mas você vê que hoje as pessoas, elas vão para a igreja, ou entra por um ouvido e sai pelo outro. Não tem aquele negócio assim, eu quero conhecer Deus, eu preciso ler, eu preciso... E quanto mais nós nos aprofundamos na presença de Deus, foi isso que foi falado quinta-feira aqui pelo Daniel, esse relacionamento de pai e filho, que tem acesso, porque qualquer outra pessoa que queira falar com um pai ou com alguém de uma posição, precisa marcar a hora e tal. O filho não, o filho ele fala, pai, o pai fala, pois não filho, nós temos esse relacionamento, ou podemos ter esse relacionamento, e a gente pode ir mais fundo quando nós começamos a confiar, a entender a grandeza desse Deus, e tudo que existe está no controle da sua mão poderosa. Para deixar isso mais claro na tua mente, tem alguém entre tantas pessoas, né, na Bíblia, tem exemplos e mais exemplos, glória a Deus pela palavra do Senhor, mas tem alguém que me chama a atenção nesse quesito, eu queria ler com você. Estou falando aqui de Eliseu, você que trouxe a sua Bíblia, vamos ler juntos em 1 Reis, no capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Deus é bom. 1 Reis capítulo 19, relata o chamado de Eliseu. Eliseu aqui, jovem. Para você que é jovem, está aqui hoje ou você está assistindo, só essa parte aqui dá uma pregação aqui de pelo menos 1 hora. Porque veja o que aconteceu. 1 Reis 19, versículo 19. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 arelhas de boi e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Em versículo 20, Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Aí ele disse assim para Elias, deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. Disse, e então eu irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que lhe fiz, lembre-se do chamado do Senhor para a tua vida. 21, olha o que Eliseu fez. Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou.
queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Só até aí, deixa a Bíblia aberta. Chamado. Eliseu olha, Deus revela, mostra para ele, aquele jovem lá, aquele trabalhador lá, aquele cara que está trabalhando. Porque a gente já sabe, a gente já falou aqui, outros pregadores já falaram, hoje em dia, a pessoa se dá mal lá fora, não consegue emprego, aí o cara, vou virar pastor, que aí eu viro pastor, né? Agora eu vou abrir uma igreja, né? Eu viro pastor. E aqui você vê um cara trabalhando, arando. Aí ele recebe um chamado de Deus, através do profeta Elias. Ele olha, e aquele chamado mexe com ele. Ele já deveria ter ouvido falar de um Deus grande e poderoso. Ele já deveria ter ouvido falar dos feitos de Elias naquela época, de Deus agindo no meio do seu povo. Quando ele vê aquele chamado, poxa, para mim, que honra! Ele fala para Elias, Elias, eu vou te seguir sim, eu vou servir a Deus, só deixa eu dar um beijo no meu pai e na minha mãe e me despedir deles. Ele falou, olha, vai e volta, porque você sabe que Deus te chamou. Sim, claro, ele foi. O que ele fez? Ele poderia ter feito como outros, e hoje, olha, guarda para mim aí, porque se não der certo lá, aí eu volto e, né? Não. Ele sabia da grandeza do Deus dele. Se você olhar para a Bíblia, quando vê Pedro, o texto diz que quando ele faz aquela grande pesca, ele pescou ali, Jesus falou, vai lá e pesca naquele, ele pesca tudo aquilo. O texto diz que quando eles chegaram, Pedro largou tudo para trás. Eu falei, eu vou seguir Jesus, porque olha a grandeza de Deus agindo através da vida de Jesus. Eliseu olhou assim e falou, olha a grandeza de Deus que tem agido através de Elias, e a honra. O que ele faz? Ele pega aquele arado, aquele negócio de arar, as madeiras que tinham, ele queima, mata os bois e dá o churrasco para a turma. Gente, vou alimentar vocês, porque eu não vou precisar mais disso, agora eu vou servir a um Deus, e eu tenho certeza que esse Deus vivo, poderoso, grande, Ele há de me sustentar, Ele não vai me deixar na mão, porque Ele é um Deus grande e poderoso. E se você olhar o texto, continuar lendo, você vai ver, se você estudar, você vai ver que Eliseu, ele realizou muito mais do que Elias. Elias fez grandes obras, mas Eliseu também fez, e fez muito mais na sua caminhada. Uma das vezes ele pede para que Elias tenha misericórdia, e fala assim, Elias, eu gostaria de ter o Espírito que está sobre a tua vida, esse Espírito de Deus poderoso, eu gostaria de ter uma porção dobrada, eu gostaria de ser cheio mesmo desse Espírito, para realmente realizar a obra de Deus. E Elias falou, olha, o que você está pedindo é complicado, mas tudo bem, você tem que estar do meu lado na hora H, porque vai chegar um momento que eu vou ser chamado por Deus. E quem lê Bíblia sabe que Elias ainda fala para ele assim, olha, eu vou visitar a cidade, você fica aqui, que eu vou visitar. Ele falou, tão grande como Deus existe, não vou largar do teu pé não, filho, eu vou atrás de você, porque eu não quero perder minha bênção. Eu sei do tamanho do Deus que você está servindo, e se vier essa porção dobrada sobre a minha vida, eu tenho certeza que Deus vai fazer tremendas coisas. O que diz o texto? No momento em que veio aquele redemoinho que levou Elias, veio aquela carruagem e tal, ele foi levado aos céus no redemoinho. Eliseu pediu a capa, ele recebeu a capa. Quando ele recebe a capa, a primeira coisa que ele faz é testar. Aí ele vai lá no Rio Jordão e toca, abre, opa, os caras olham, olha a unção que estava sobre Elias, o Espírito está agora sobre Eliseu, e Eliseu começa a trabalhar, a fazer coisas tremendas, milagres, maravilhas, por onde ele passava. E eu quero ler com você agora, segundo Reis, agora nós estávamos em primeiro, segundo Reis, capítulo 6, aleluia. Texto também, para quem lê Bíblia, é um texto muito conhecido, né? Mas é sempre legal citá-lo. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 8.
Amém? Achamos aí? Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. 9. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo por lá, ou para lá. Versículo 10, assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Versículo 11, isso enfureceu o rei da Síria, que convocando os seus conselheiros perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Versículo 12, respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade, é Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Versículo 13, ordenou o rei: descubra onde ele está, para que eu mande capturá-lo. E quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, 14, ele enviou para lá uma tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. 15, o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? 16, o profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. 17, Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Só até aí. Eu tinha mais para ler, mas eu vou parar aqui. Porque também só nesse texto aqui dá para aprender muita coisa. Porque quando você tem um relacionamento com Deus legal, profundo, pai e filho, quando você fala e ouve, quando você conhece o Deus grande que você tem, meu irmão, Ele quer te revelar, Ele quer te mostrar, Ele quer cuidar da tua vida com todo carinho. Deus não quer que você entre em fria. Fala assim: pastor, mas eu entrei numa fria, porque você é cabeça dura, porque você toma decisões sem consultar Deus. Por que tem muitos jovens que se casaram e se divorciaram? Porque eles não consultaram a Deus. Eles olharam um para o outro, se apaixonaram, mas vamos orar por isso? Não. Hoje em dia, inclusive, sexo vem antes do casamento. Então nem aí. Já começam a desonrar a Deus aí. Aí depois se casam e vivem um bom pouco de tempo, acabam se separando. Por quê? Porque não consultou a Deus. Mas Deus vai preparar. Meu irmão, você que escolhe. Deus não escolhe para você, é você que escolhe. Mas eu tenho certeza absoluta. Agora eu virei o Hulk ali, melhorou. Mas você tem certeza que quando você fala com Deus, Deus de alguma forma direciona, revela. E esse relacionamento de Eliseu com Deus tão grande, levou a ouvir o que o rei inimigo falava no quarto dele. Meu irmão, quando Deus quer agir, Ele quer usar pessoas como eu e você, que tem um relacionamento, que ouve a voz dEle. Às vezes você está doido para fazer um negócio, fala assim: eu vou fazer esse negócio, eu vou ganhar muito dinheiro. Você já consultou a Deus? Às vezes você fala assim: eu vou fazer uma viagem, eu vou para um determinado lugar. Já falei aqui em outras ministrações, já aconteceu comigo várias vezes. Eu estou andando, o carro de repente fura o pneu. Meu Deus, como é que pode? Furou o pneu, Jesus amado, furou o pneu do carro. Mas o pneu está novo, como é que pode? Pode. Antigamente, lá atrás, quando eu não tinha esse relacionamento com Deus, eu já reclamei: tem porcaria de pneu, o que for, o pneu é novo e tal. Hoje, eu nem questiono, furou o pneu, eu encosto, vou lá tranquilo, tiro, troco, quando precisa, troco. Por quê? Porque eu sei que Deus está agindo.
Deus está me livrando. Talvez lá na frente o diabo tinha armado uma cilada, mas Deus fez com que isso acontecesse para eu não passar por lá e frustrar a obra do maligno. E por que Deus faz isso? Porque quando eu tenho um relacionamento com Ele, Deus me ama. Meu irmão, minha irmã, João falou: filhinhos, vocês são de Deus. Deus chamou a gente, Deus escolheu a gente, Deus quer capacitar a gente. No meio de uma geração corrompida, Deus precisa, entenda essa expressão, de gente disposta, de gente que o ame, de gente que o adore em espírito e em verdade. Eu falei nos irmãos do Átrio quarta-feira passada, eu falei para eles, gente, vocês estão aqui, legal, tal, mas se você vem aqui para adorar a Deus ou para cultuar a Deus, porque você é obrigado, se você não tem prazer de estar aqui, gente, na boa, vocês estão perdendo tempo, porque vai acabar o culto, você vai acabar, graças a Deus, veja a hora de ver o jogo, vai passar o jogo na TV, veja a hora da janta, e você vai passando o tempo, e não acontece nada. Por isso que tem muito crente hoje frustrado, fraco, derrotado, desviado, desigrejado. Por quê? Porque ele nunca conheceu esse Deus grande, Criador do universo, poderoso, que mede os cestilhões de água que existe na terra na palma de sua mão. Que quando você conhece esse Deus grandioso, meu irmão, você começa a se relacionar com Ele. E eu fico imaginando, eu já contei essa história aqui outras vezes, eu fico imaginando o servo agora de Eliseu. Porque ele levanta, manhã cedinho, ele levanta, sai da tenda, e ele olha e vê aquele exército numeroso, em tudo quanto é lugar, assim, cercando. E sai Eliseu, no mínimo depois de ter comido, palitando os dentes. Né? Aí Geazi, na época, acho que era ele, batendo o joelho um no outro, e, Senhor, estamos lascados. Por que, Geazi? Por que, servo? Olha aí, o exército, vão levar a gente preso, já era. Aí Eliseu falou assim: calma, meu filho, calma. Mais numerosos são os que estão conosco do que estes aqui. Aí ele põe a mão na cabeça e fala: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Aí o texto diz que aquele rapaz, ele olhou assim, aí ele viu no alto o exército, ou parte do exército de Deus, cavalos, carruagens, anjos. Fala assim: mas eles vão guerrear, vão matar todo mundo? Não, Eliseu só deu uma ordem. Eliseu olhou para aqueles caras e falou assim: que vocês sejam feridos de uma cegueira. Pá! Todos os soldados daquele exército ficaram cegos. Aí eles levaram para a cidade onde o queriam conquistar. E o rei fala: e agora, profeta, quer que a gente mata todo mundo? Não, filho, você vai matar os seus inimigos. Não, alimenta eles. Aí deram alimentos para ele. Ele orou, eles recuperaram a visão. Aí diz que nunca mais o rei da Síria quis tentar alguma coisa contra o povo de Deus. Através daquele ato de Eliseu, aquelas pessoas foram alcançadas. Eles viram que tem um Deus em Israel, um Deus vivo e poderoso que cuida do seu povo. Aí vem João, e em vez de falar que numerosos são aqueles que estão conosco, João vem e vai mais longe, ele fala assim: maior é o que está em nós. Os anjos do Senhor estão por aí, sim, nos guardando, mas maior é aquele que está em nós, que cuida de nós, que nos livra, que nos guarda, que nós estamos dormindo, Ele está acordado, guardando a nossa vida. O diabo está armando alguma coisa, Deus já está por trás, tirando isso, livrando a gente. Deus está revelando para aqueles que têm um coração aberto, um coração ligado. Deus está revelando: olha, não faça esse negócio, olha, faça esse negócio, olha, não viva isso, viva isso ou viva aquilo, não faça isso, faça aquilo. Deus quer revelar, Deus quer mostrar, porque Deus quer o melhor para mim e para você. A Bíblia diz isso: o teu olho não viu, o teu ouvido não ouviu, não chegou no teu coração o que Deus tem de melhor para aqueles que o amam.
Mas as pessoas passam o tempo, entra o tempo, passa o tempo, entra o tempo, e eles estão sempre, eu vou na igreja, eu vou lá, cultuar a Deus, se Deus quiser Ele vai me abençoar. Não, irmão, para com isso, irmã, em nome de Jesus. Começa a ver a grandeza do teu Deus, e Ele é tão grande, que Ele não cabe mais numa imagem feita por mãos humanas. Deus não pode ser representado num pedaço de madeira, num pedaço de gesso. Deus é vivo, Deus é Espírito, Ele vive, Ele existe por todos os lugares deste universo, inclusive está conosco aqui nesta manhã. Mas, felizmente as pessoas, o tempo vai passando, e eu estou te trazendo essa mensagem hoje, porque nós estamos no meio do ano, exatamente na metade do ano de 2022, e você vê como é que passa rápido. Temos mais 6 meses pela frente, essa semana começa julho, e como é que vai ser esses próximos 6 meses? Como é que será 2023? Como é que serão as eleições desse ano? Quem que vai ganhar? Quem que vai perder? Como é que vai ser o mundo? Como é que o mundo vai reagir às pragas que estão por aí? Covid, a varíola do macaco, o raio que o parta que está por aí no mundo afora, que a Bíblia diz que viriam pestes. Existem lugares do mundo que tem gente passando fome, inclusive no Brasil. Está faltando comida, porque tem muita gente. Hoje, segundo as estatísticas, são 8 bilhões de pessoas nessa terra. Então, o que falta para os crentes em Cristo Jesus, os cristãos, os discípulos de Jesus, aqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? O que falta hoje? Primeiro, falta oração, e segundo, falta conhecimento da palavra. Porque quem conhece a palavra, eu vou citar um texto aqui de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, acompanhe aqui. A Bíblia diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe. E por que ele fala isso? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. Eu pergunto para você então nessa manhã aqui, para começar a encerrar aqui, você crê que Deus existe? Não, eu vou perguntar de novo, que a segunda sempre é melhor, né? Você crê que Deus existe? Amém. Irmão, quando perguntar isso para mim, você crê que Deus existe? Eu pulo e falo, amém! Porque eu creio que Deus existe. Não é assim, amém. Isso é sinal de dúvida. Você fala, Deus existe, mas Ele não é tão bom assim, porque a minha vida como é que está? Estou lascado. E você está lascado porque você tomou decisões erradas. Você gastou mais do que devia. Você acabou falando o que não devia, como o devocional de hoje que eu enviei para muitas pessoas. Você acabou falando o que não devia, você está, e agora você tem que aprender a guardar a tua boca. Você deixou de buscar a Deus como deveria buscar. Você só foi para a igreja quando vai, né? Porque hoje você vê o número de pessoas que faltaram, mas quando vai para a igreja, eu vou lá, né? Eu cultuar a Deus, vou pedir uma benção, né? Quem sabe? Irmão, você não precisa de benção. O Deus Todo-Poderoso, o Deus grande, maravilhoso, incomparável, Ele habita em nós. Ele habita em nós. Essa grandeza desse Deus é tão maravilhosa, que é impossível querer calcular a grandeza de Deus. Se os caras não conseguem calcular o universo, quanto mais a grandeza de Deus. Deus é muito grande. E olha, a Bíblia diz em alguns textos, eu repito aqui, nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para o nosso Deus. Se você crê em Deus, se você crê nessa palavra, olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ele, meu irmão, nada é impossível para o nosso Deus.
Nós temos orado aqui para uma irmã, uma das irmãs que nós oramos, a irmã Maria Germano, que domingo passado ela mandou um bilhete, falou assim: eu queria agradecer as orações, e só. Aí eu falei: pô, mas ela está agradecendo cura e tal. Eu falei: bom, pelo que eu entendi, ela foi curada. Então, Senhor, vamos orar, vamos agradecer, irmãos, Deus curou a vida da irmã. Mas ainda assim eu fiquei com a pulga atrás da orelha, né? Na segunda-feira eu mandei um áudio para ela, falei: irmã Maria, e aí, tudo bem e tal? Eu recebi um bilhetinho, e aí? Ela falou: pastor, eu preciso contar para o senhor pessoalmente, pastor, porque ali não deu para falar. Eu estava com uns nódulos cancerígenos assim, num dos seios e tal, e fazendo exame, e aquela luta, e a gente orando, e a igreja orando, e aquela luta. Aí eu fui no médico, pastor, eu fui e fiz exame, e não tinha mais nada. Ela falou: mas o negócio não é esse. Aí eles me pediram para repetir o exame, porque eles não acreditaram. Pô, do jeito que estava, era dali para outra vida. Eu fiz de novo. Aí eles olharam e falaram: mas não é possível. Eu quero que você repita um outro tipo de exame. Tá bom. E olharam: mas não é possível. Olha, a senhora vai ter que fazer. Não, eu não vou fazer mais exame nenhum. Deus me curou em nome de Jesus. Ponto. Foi o que ela falou. Glória a Deus. Irmãos, na vida nossa a gente passa por muito problema, dificuldade. O inimigo está aí querendo tirar a minha fé, querendo me arrancar da presença de Deus, a mim e a você. Ele cria situações para que a gente tenha medo, e o medo limita. O medo, ele tem um poder na vida de muita gente. A gente se sente até às vezes pequeno, vulnerável, mas lembre-se, nunca se esqueça disso: maior é aquele que está em nós. Nesses momentos que às vezes eu e você passamos por lutas, por dificuldades, às vezes é difícil, irmão, vai para a Bíblia. Quero citar alguns textos aqui rápidos para a gente encerrar. Jeremias capítulo 10, versículo 6. Jeremias, o profeta, escreveu assim: não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. E Jesus deixou bem isso claro quando ele chamou os seus discípulos e falou assim: olha, em meu nome, vocês vão expulsar demônios, vocês vão transformar, as pessoas vão ser libertas, vão ser curadas no meu nome. Existe poder no nome de Jesus, e é no nome de Jesus que a gente começa todo o culto aqui. Ele está conosco aqui mais uma vez. O mesmo Jeremias capítulo 32 versículo 17, ele disse: ah, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra, pelo teu grande poder e pelo teu braço estendido, nada é difícil demais para ti. Aleluia. Será que você pode tomar posse, se eu posso usar essa expressão, dessa palavra, e falar para o teu Deus que está aqui hoje, e declarar para Ele: Senhor, nada é difícil demais para ti. Nada. Esse texto aqui de Isaías, então, capítulo 40, versículo 28, é interessante a fala. Ele diz assim: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto, sua sabedoria é insondável.
E esse Deus está comigo e com você. Anda comigo e com você todo dia, toda hora. Anda, pastor, é lógico que anda. E ai de nós se ele não andasse. Jesus deixou isso claro, ele disse: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Salmo 147, versículo 5. O salmista escreveu: grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder, é impossível medir o seu entendimento. Impossível. Então, meu irmão, você acha mesmo que Deus pode ser representado como muita gente faz hoje, com imagem? Meu irmão, Deus está em todo lugar ao mesmo tempo. Então imagina a grandeza desse Deus. Deus é tão grande, tão maravilhoso, que, como eu disse, às vezes foge ao nosso entendimento. Por isso que eu quero orar com você, daqui a pouquinho eu quero orar com você, para que você saia daqui hoje pisando firme. Saia daqui pisando nas nuvens. Por quê? Porque você tem certeza absoluta que você tem um Deus que é vivo, que é poderoso, que é grande e que está em mim, está em você, habita em mim, habita em você através do seu Espírito. Tem uma história que se conta, você já deve ter ouvido, eu já falei sobre ela aqui, para encerrar outras vezes. O menino, ele chega no pai e fala assim: pai, qual é o tamanho de Deus? Aí o pai para e fica pensando, aí o pai vê um avião passando lá em cima. Aí ele fala para o menino: filho, que tamanho que é aquele avião lá? Aí o menino olha e fala: nossa, ele é pequeno, né? É pequeno para você? É pequeno. Tá bom. Aí o pai pega esse menino no outro dia e leva no aeroporto. Leva ele do lado de um Boeing. Aí o menino, ele fala assim: que tamanho que é esse avião? Aí o menino olha aquela monstruosidade e fala assim: nossa papai, como é grande. Aí o pai fala para o filho assim: a grandeza de Deus está em quanto mais você se aproximar dele. Quanto mais próximo de Deus você estiver, mais grande ele vai parecer para você. E essa é uma verdade que muitos cristãos hoje estão deixando de viver. Nosso Deus é grande, Ele é poderoso, e olha, como diz o texto, maior é aquele que está. Crê nessa palavra, meu irmão, minha irmã? Podemos orar por isso? Vamos orar, vamos ficar em pé?